Entrevista com o senhor Maurício Nogueira Lima, oficina em São Paulo, e na Oficina Cultural Oswald de Andrade, oficina de memória oral. 7 de outubro, fita número 6, entrevista número 9. Pronto? Então vamos. Meu nome é Maurício Nogueira Lima. Eu nasci em Recife, Pernambuco, no dia 18 de abril de 1930. Oficialmente eu nasci no dia 21 de abril de 1930. Isso por uma razão curiosa, porque eu sou prematuro, era prematuro. Nasci de 6 meses e meio, quase 7 meses, numa posição certa para nascer. E evidentemente a minha sorte é que eu estava em Recife, Pernambuco, que é um lugar quente. Porque se tivesse nascido em São Paulo, onde eu fui feito, eu tenho impressão, não teria sobrevivido, porque aqui é muito mais frio. E naquela época não havia condições técnicas para que um bebê, né, sobrevivesse sendo prematuro. Não tinha nem 1 quilo, tinha 950 gramas. Então ninguém foi me registrar, porque achava que eu ia morrer logo logo. Então depois que eu consegui sobreviver, né, com algum tempo, é que meu pai foi correndo registrar, fazer o registro em cartório. E acontece que tinha que pagar uma multa. Então, para ele não pagar a multa, porque eu acho que ele estava sem grana nessa época, ele resolveu botar uma data limite. Então botou no dia 21 de abril, que era o dia que nasci. Nasci em Recife, Pernambuco, e o meu pai chama-se Manuel Mendes Nogueira Lima, e a minha mãe chama-se Maria de Assis Nogueira Lima. Mas o nome dela, de família dela, é Maria de Assis Pereira de Arruda. E ela é de Limoeiro, quer dizer, uma cidade perto de Recife, a cidade dos Coronéis de Limoeiro. E ela é filha de coronel, por isso, provavelmente, isso é uma das razões porque o meu pai não se deu muito bem morando lá. Viemos para São Paulo no ano de 1932, como eu estava dizendo a vocês, por um problema não tanto político da parte do meu pai, mas em procura de melhores condições de trabalho para ele. Porque na realidade São Paulo estava começando a crescer na época, era uma cidade mais cosmopolita do que Pernambuco, que ainda era uma pequena cidade com muitos problemas. E como hoje todo mundo quer ir para Miami ou Nova York, naquele tempo todo mundo queria ir para São Paulo. Então viemos para São Paulo. Eu não tinha nenhuma culpa disso, porque era muito pequeno. E evidentemente aqui foi onde eu cresci e aconteceu uma série de coisas, né? O que o seu pai fazia lá em Recife? O meu pai, quando ele casou muito cedo, que parece que ele casou em 1927, por exemplo, uns 3 anos antes de eu nascer. Ele trabalhava como comerciante no estabelecimento do meu avô, do pai da minha mãe, lá em Limoeiro. Mas houve uma desavença familiar e eles se chatearam lá, muito jovem, e vieram para São Paulo. Vieram para São Paulo, meu pai aqui começou a procurar emprego, era difícil, tá? Então começou a trabalhar como office boy, não sei o que mais, né? Aí que meu avô, o pai dele, que era juiz de direito, chamou em 1930, para ele voltar a Recife com um emprego novo que ele teria, que era na Polícia Marítima. Então ele seria aqueles caras que ficam vendo navios que vêm de fora, ver se tem, se vem com drogas, se vem com isso, se tem homossexual que vem, se vem de Caiena, se é bandido, coisa e tal. Então ele ia fazer um serviço leve e que, se o cara fosse esperto, podia até ganhar algum dinheiro com isso aí, né? Porque isso sempre dá uma boa grana, né? Polícia é um bom negócio ainda. Mas evidentemente ele não deu certo e voltou para São Paulo. Em São Paulo ele começou a fazer trabalhos de pequeno comércio, né? De balcão, vendendo, porque ele não tinha instrução superior. Ele tinha apenas o colegial completo. E a minha mãe tinha o curso normal. Naquela época as mulheres só faziam o curso normal. Então ela era professora. Só que eles não tiveram muita sorte na época que vieram para São Paulo, em 1932. Foi em plena época de término da Revolução Paulista. E evidentemente o pessoal do Nordeste havia uma certa animosidade, o povo daqui com o imigrante do Nordeste. Então ele teve uma certa dificuldade, com aquela voz ainda arrastada de pernambucano, aquele negócio todo, de conseguir um emprego melhor por causa disso. Depois as coisas melhoraram, mas ele sempre trabalhou em vendas, ele sempre foi um grande vendedor. Terminou trabalhando na Colgate-Palmolive como gerente de vendas, depois teve uma série de problemas de coração e morreu. E a minha mãe terminou a vida, depois que meu pai ficou doente, como ela aprendeu francês perfeitamente, e viajava muito pela Europa, coisa e tal, ela começou a dar aula para estrangeiros, principalmente para o pessoal que vinha, isso já na década de 50, 60, 70,
os judeus que vinham da Polônia, Tchecoslováquia, de Israel, quer dizer, o pessoal perseguido, e mesmo judeus soviéticos que fugiam da União Soviética vinham para cá. Ela falava perfeitamente bem francês, então ela criou um método por imagens, de ensinar português por imagens, um trabalho curiosíssimo, e teve um grande sucesso, principalmente com a colônia israelita, apesar de a gente não ser israelita, apesar de ter cara de judeu, mas não somos. Provavelmente com o nome, ela Pereira de Arruda, eu Nogueira Lima, nós somos o que chamam de cristãos novos, né? É verdade. Como é que foi a infância? Quando vocês vieram de Recife para cá, vocês ficaram morando aonde? Quais são as lembranças de infância que Bom, você tem? eu estava dizendo aqui, por exemplo, o primeiro endereço que eu lembro, com mais precisão, foi o endereço que eu tinha aqui perto, né? Nessa avenida aqui, a Avenida Tiradentes, mais perto do clube, naquele tempo era o clube Espéria, que tinha ali. Depois mudou de nome por causa da guerra. E morávamos na casa de um casal, era uma casa que era um sobrado, então a gente morava em cima, o outro casal morava embaixo. Eu sempre fui filho único, né? Esse casal tinha uma filha também, então a gente brincava e a gente ia muito nadar e tomar banho de mar praticamente, e tomar banho de sol e brincar na areia nas margens do Rio Tietê, na época que o Rio Tietê tinha margens para isso, e apreciar regatas, porque o Rio Tietê ainda não tinha sido retificado, canalizado, então ele era cheio de meandros, então havia uma paisagem muito bonita, tinha muito jardim, muita coisa, muita areia para brincar, etc. Essa é uma das primeiras lembranças que eu tinha. Depois eu me lembro que fui morar numa pensão no Largo na Praça da Liberdade, onde tem o Jardim da Liberdade, uma pensão antiga. E eu era muito pequeno, devia ter 3 ou 4 anos, ainda não lembrava. Daí fomos morar em Santo André, meu pai começou a trabalhar na General Motors, a General Motors fica ainda em Santo André, uma parte dela. E naquele tempo era só montagem de automóveis, ele não fabricava automóveis. Então morei muito tempo em Santo André, numa pequena vila operária, né? Mais perto da linha de trem, do trem que ia para Santos. E eu tenho uma lembrança curiosa, que eu acordava muito cedo, acordava às 5 horas da manhã e ficava brincando no campo ali, perto da linha de trem. E tinha um trem muito bonito, que era o Cometa, que era um trem moderno. Isso foi em 1937, 36, 37, que era um trem todo fechado. Já não era mais uma locomotiva, né? Provavelmente trabalhava com diesel, gasolina, qualquer coisa assim. E que tinha um apito assim estranho, fazia pom, e passava sempre às 7 da manhã, ali com esse barulho, eu ficava ouvindo o barulho. Eu achava bonito, quer dizer, trem modernista. Então era muito ligado em coisas assim contemporâneas, coisas modernas. E outras lembranças. De lá voltamos depois para São Paulo, para a cidade de São Paulo, onde nós moramos muito tempo no centro da cidade. Principalmente perto da antiga, onde era a praça, onde é hoje em dia a Praça da Sé. Como é que é? Na rua, não me lembro o nome bem agora, mas lá na rua o prédio já foi implodido, já caiu, onde fizeram a grande Praça da Sé. Aliás, eu me lembro que antigamente, daquele pedaço aqui, um certo governador, na época não era governador, um interventor de São Paulo, resolveu abrir e destruiu todos os grandes casarões que tinham ali, numa semana. Era o Adhemar de Barros. Numa semana ele abriu toda aquela praça que virou a Praça Clóvis Bevilacqua, que agora juntou com a praia e ficou tudo Praça da Sé. E só tinha naquela época o corpo de bombeiros ali, onde existe até hoje. E eles tinham um pequeno campo onde eu brincava sempre ali, né, fazendo exercício no corpo de bombeiro. E depois brincava naquelas ruas por ali, por perto, que tinha aqueles casarões antigos, onde tinham grandes porões, onde morava gente muito pobre no porão. Os porões eram todos loteados, né, parecia um pombal, morava 30, 40 famílias naqueles grandes porões. E os casarões já estavam tão deteriorados que eles já eram pensões, grandes pensões, etc. E eu tinha muitos pequenos amigos, a gente gostava de brincar nos porões, porque garoto gosta muito de brincar em mocó, de se esconder, aquele negócio, aquela sujeira ali, o troço todo. Quer dizer, a miséria em São Paulo naquele tempo era um troço terrível. Mas essa minha infância, vamos dizer, dos 7 anos até os 12, 13 anos, eu sempre passei no centro da cidade. Mais tarde, já com 11 anos, naquela época a gente ia sozinho para a escola, os pais não levavam porque não havia automóvel para isso, não tinha automóvel em São Paulo, só os milionários é que tinham. Os automóveis eram todos importados. Mas a gente brincava eu ia para a escola de bonde, né? E a gente brincava de pegar bonde andando, saltar de bonde andando, e levei muito tomo, um deles eu quebrei o dente aqui, me arrebentei todo,
porque eu queria pular como um jornaleiro. Os jornaleiros, aqueles caras que vendiam o jornal no bonde, o jornal hoje não tem mais isso. Mas os caras pulavam de costa do bonde, assim, eu achava lindo pular de costa. Fui tentar e escorreguei, caí de boca no chão, arrebentei mesmo. Mas a nossa brincadeira, eu e os meninos, era pegar o bonde e quando vinha o sujeito para cobrar a passagem, a gente pulava e saía correndo, pegava o bonde. Brincar no centrão da cidade. E nos domingos ia ao Cinema Santa Helena, no Palacete Santa Helena, que foi também derrubado, né, um palacete belíssimo, um cinema muito bonito, e que tinha uma sessão chamada Zig Zag, uma sessão infantil só de desenho animado e de filmes seriados. Foi lá onde eu vi a primeira vez o Flash Gordon. Foi daí, já tinha 9, 10 anos, foi aí que comecei a gostar de ficção científica e trabalhar. Eu já desenhava muito bem, já começava a desenhar ficção científica, esse troço todo. Isso é uma parte da infância que eu me lembro mais. Depois aconteceu muita coisa, a gente mudou muito, meu pai separou da minha mãe, depois voltou de novo, então ele ia para um lugar, a gente ia para outro, ia para uma pensão, mas a maior parte das vezes a gente morava em pensão, que era a forma assim, mais fácil de se habitar, pelo menos com o dinheiro que se tinha na época. Ninguém era muito rico. Depois da Segunda Guerra Mundial é que a minha família melhorou um pouco de vida, e aí ficamos morando melhor. Aí meu pai adoeceu e morreu logo depois. Mas aí eu fiz a universidade, comecei a trabalhar e aí tive um padrão de vida, assim, já bem mais superior. Né? Onde você fez a universidade? Hein? Qual foi a universidade que o senhor... Bom, onde foi? Fazendo um parênteses, meu pai, né, logo quando terminou a guerra, ele foi convidado a ser gerente da filial da Colgate-Palmolive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele estava de bem com a minha mãe, aí nós fomos morar lá. Ele alugou uma casa muito boa e coisa e tal. E eu estava fazendo o colegial, primeiro ano do colégio. Mas resolvi também entrar na Escola de Belas Artes de lá. Naquela época você podia fazer o curso de Belas Artes, não precisava ter o colégio completo. Tendo só os 5 anos ginasiais, o primário eram 5 anos ginasiais, você podia entrar e fazer o curso de educação artística ou bacharelado de pintura, escultura, gravura, etc. Então eu fiz vestibular, entrei na Escola de Belas Artes, o Instituto de Belas Artes de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas não aguentei. 2 anos depois eu achei aquele curso assim, muito acadêmico, muito chato. Né? Eu não gostei, eu queria um troço mais novo, uma coisa mais livre. Mas nessa Escola de Belas Artes, Instituto de Belas Artes, funcionava um curso de arquitetura. Só que para fazer arquitetura tinha que ter o colegial completo no vestibular. E eu comecei a ficar amigo do pessoal que estava no primeiro ano, então eu comecei a gostar de arquitetura. Então quando voltei a São Paulo, em 1950, eu terminei o colegial, faltava 1 ano para fazer no Colégio Rio Branco, com bolsa de estudo do Rotary Club, que eu não tinha grana para pagar. E entrei para fazer um curso de artes gráficas, desenho industrial, etc., no Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Paulo. O Museu de Arte de São Paulo foi fundado em 1948, 49, pelo Bardi. Em 1950, na rua 7 de Abril, no edifício Guinle, onde ficava a TV Tupi, onde ficou a TV Tupi, eu assisti em 1951, no saguão lá, a primeira vez que fizeram um troço de televisão no Brasil, que foi em São Paulo, que era tudo Assis Chateaubriand. Então eu comecei a fazer um curso de design, desenho industrial. Esse curso não foi para frente porque não teve o apoio, né, e o incentivo da indústria nacional da época, porque a indústria nacional praticamente não existia. Em São Paulo, o único tipo de indústria que havia era mais importante, mais organizada, era a indústria de tecelagem. Né? O resto não havia montador de automóvel, não havia indústria nenhuma. E São Paulo é que tinha indústria, porque o Rio de Janeiro não tinha nada disso também. Tinha só metalúrgica, né? Indústria mais de base, né? De matéria-prima. E enquanto fazia o Museu de Arte, passava o dia lá desenhando, fazendo coisas. Foi aí que eu ganhei em 1951, o meu primeiro prêmio de cartaz. Eu participei do concurso para o primeiro Salão Paulista de Arte Moderna, que foi na Praça Patriarca, ali, onde se desce ali, Prestes Maia, naquela passagem de Prestes Maia. E houve um concurso de cartaz, eu fiz um cartaz e ganhei o primeiro prêmio. Só perguntando em relação, como é que você despertou para essa coisa da arte? Muito bem. Isso aí eu estava lá. Antes, né? Eu comecei já na Escola de Belas Artes, lá em Porto Alegre. Eu tinha uma série de amigos que eram poetas, pintores, pessoal boêmio. E claro que em vez de ir para a escola, se dava à noite, eu ia beber com eles. Então eu comecei a beber, né? Aquele frio todo em Porto Alegre, enchia a cara violentamente, fazia poesias e cantava, drenava e tal.
Naquele tempo ninguém fazia cinema ainda, mas fazia outras coisas, de pintura. Voltando a São Paulo, eu já pintava. E a minha tendência era um pouco surrealista, né? E acontece que eu queria aprender mais, então eu comecei a frequentar a biblioteca pública, que hoje é chamada Mário de Andrade, né? Lá, já havia, ela tinha recentemente inaugurado, fazia uns 4, 5 anos. E tinha a sessão de arte, que era o segundo andar. Então eu frequentava todos os dias, eu fazia o colégio de manhã, à tarde eu tinha livre, ficava na biblioteca e à noite eu ia para o Museu de Arte, onde lá também eu estudava, né? Então eu ficava lendo todos os livros de arte que tinha, até que em 52 eu arrumei uma cabine lá. E foi nesse momento que eu conheci um sujeito chamado Valdemar Cordeiro, que já faleceu, e que foi um cara que foi o pioneiro da arte concreta no Brasil. E vendo alguns trabalhos que eu fazia, de coisas geométricas, né? Ele falou, pô, de onde é que você sabe isso, coisa e tal? Eu falei, não, eu tenho uns amigos argentinos que trouxeram essa informação de Buenos Aires, de grupos de arte concreta, de lá e coisa e tal. Ele falou, então vamos nos juntar, vamos fazer um primeiro grupo do Brasil de arte concreta e coisa e tal. Foi daí que nós conhecemos os poetas, o Décio Piatari, os irmãos Campos, e formamos o primeiro grupo de arte concreta no Brasil, onde fizemos depois, em 1956, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a primeira exposição nacional de arte concreta. E depois, no Rio de Janeiro, no Ministério da Educação, a segunda exposição nacional de arte concreta aí, com artistas cariocas e todo mundo. Foi um escândalo tremendo na época. Bom, voltando para trás um pouco, eu não queria pintar. Eu já estava tendo uma atitude mais socialista. Lá em Porto Alegre eu andava só com gente do Partido Comunista, a gente fazia greves, tá? Eu era craque em derrubar cavalo na rua. A rua era toda de macadame, né? E a gente jogava rolha, os cavalos escorregavam, o policial caía, a gente saía correndo. Então, já tinha aprendido a fazer um pouco de guerrilha urbana naquela época. Só que em São Paulo fazer guerrilha urbana não era brincadeira, a gente levava porrada e ia preso. Então eu desisti, eu não vou mais fazer pintura, esse troço de pintar é coisa de elite, só a burguesia vê, coisa tal. Eu quero fazer um negócio mais social, coisa de garoto, né? Eu vou fazer cartazes, artes gráficas. Foi aí que eu comecei a fazer cartazes, capas de revista, anúncios de publicidade, né, as coisas para que, sem assinar, jamais assinava, né, para não impor essa parte, quer dizer, não tem essa característica pessoal, mas para ser o mais impessoal possível. Quer dizer, a minha arte, não sou eu que faço, é o povo todo que faz, eu faço para os povos. Coisa de garoto, né? E foi nesse momento que o Valdemar Cordeiro falou, olha, a arte concreta tem isso, a arte concreta é ligada à indústria, é ligada ao progresso. Quer dizer, a gente também não assina as coisas, os nossos projetos, cara, a gente faz quadro, os nossos projetos são para fazer automóveis, para fazer desenho industrial, para fazer máquinas, etc. Quer dizer, o grande artista da época contemporânea, da época moderna, né, é o designer, não é mais o artista, mas é o cara que faz o desenho, né, o desenho de roupa, até o desenho dos comestíveis. Hoje se faz, né? Hoje existe um prêmio, por exemplo, na Itália de macarrão, você ganha não sei quantas milhões de lira para fazer um design de macarrão, né? Existe aí esse desenho. Então o negócio era fazer o grande design, não aparecer sem pessoal e fazer o design. Foi daí que eu entrei para a arquitetura. Daí, né, falei, vou fazer o quê? Quando começou a televisão em São Paulo, em 51, 52, eu fui convidado pela TV Tupi para ser cenógrafo, né? E eu falei para minha mãe, vou ser cenógrafo da TV Tupi. Ela falou, não, isso é coisa para vagabundo e marginal, que gosta de teatro, coisa e tal. É melhor você fazer arquitetura mesmo, porque a nossa família é toda de advogados, médicos, tá bom. Então eu falei, se eu não passar na faculdade, eu vou fazer cenografia, vou entrar para a televisão. Se tivesse entrado, eu seria um cara muito mais conhecido, né, dos meios. Mas entrei no Mackenzie, em arquitetura, e aí passei, porque o curso de arquitetura era horário integral, de manhã, de tarde, e às vezes com aula à noite. Então passava o dia todo estudando lá. Mas arquitetura e design é muito ligado, né? Fiz o curso sabendo que a arquitetura não dava dinheiro na época. Os arquitetos morriam de fome. Geralmente eram obrigados a casar com mulher rica para ter alguma coisa, ou ser de família tradicional, tirar dinheiro do pai, vender fazenda para conseguir sustentar. Mas a arquitetura é um estudo muito bonito, porque das exatas, ela não é bem exata e não é completamente humana, ela é humana, exata e tudo. Então ela não se enquadra, às vezes, no sistema americano de estudos centrais de arte,
Instituto Central de Ciências, Instituto Central de Arte, Instituto Central de Humanidade. Ela está em todos, ela é ciência, é arte e humanidade. Porque o arquiteto trabalha inclusivamente para o ser humano, né, para dar o abrigo ao ser humano, para a beleza para o ser humano, para o bem-estar do ser humano e com a tecnologia para fazer com que aquilo fique estável. Né? Então, tem essas três coisas. Inclusive estuda toda a história da arquitetura, que é um troço belíssimo. Quando eu fui para a Europa depois, uns anos depois, fui conhecer tudo aquilo, estudava em livros, para mim foi uma coisa bem. Eu fiquei na Itália há muito tempo, estudando, refazendo, revendo. Trabalhei como arquiteto há algum tempo, logo depois de formado. Foi aí que eu ganhei muito dinheiro, fiquei praticamente rico na época. Comprei meu primeiro automóvel, em 1950. Aí fui fazer trabalhos para a Willys Overland, que fazia os carros da Willys, Jeep, Gordini, Dauphine, Alpine, coisa e tal. Fiz estandes para eles, os grandes estandes de salão do automóvel. Mas uns anos antes eu tinha feito os grandes salões da Alcântara Machado. Eu fiz a Fenite inteirinha, desde a marca, o símbolo até, foi em 1958. Depois fiz a UD, a Utilidades Domésticas, fiz a marca, todo o planejamento gráfico e todo o planejamento arquitetônico da coisa. Aí veio o salão do automóvel, eu não quis fazer, só queria fazer um stand. Aí peguei o stand da Willys Overland, que tinha 12 mil metros quadrados. Foi um concurso, eu ganhei o prêmio. Aí fiquei trabalhando, cada ano tinha o salão, eu fazia um stand para a Willys Overland. Depois virou Ford, a Ford comprou. E o último stand que eu fiz para ele foi em 68, no lançamento do Corcel e do carro Ford Galaxy. Depois nunca mais quis trabalhar nisso. Aí desisti, fechei o escritório e comecei a só me dedicar à pintura mesmo, né, a pintar e a carreira universitária. Em 64 eu comecei a dar aula no Mackenzie, porque eu tive os problemas políticos aí, com o golpe de Estado militar. Fui dar aula no Mackenzie, do Mackenzie eu passei para a Fundação Armando Penteado, onde dirigi curso de arte durante 4 anos e fui despedido em 69 por problemas políticos, claro. Né? Aí entrei na Universidade de São Paulo para dar aula na Faculdade de Arquitetura. Dei aula um ano de graça, porque o meu contrato não saiu, porque, como eu era comunista, naquele tempo dizem que não houve isso. Mas comigo houve, não sei, só comigo, acho que muita gente houve também. Mas eles rezam de pé junto que não tinha um coronel lá que ia ver no SNI quem entrava. No fim consegui o raio do contrato e foi lá que eu fiz a carreira. Por contrato eu era obrigado a fazer pós-graduação, e porque não havia ainda curso de pós-graduação para arquitetura. O arquiteto se formava, ia trabalhar, etc. Ninguém voltava para a escola, como os pedagogos, os psicólogos, médicos que trabalham, como cientistas que viram trabalhar. Quando abriram o curso de pós-graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 77, eu entrei, fiz mestrado em 83 e fiz doutorado em 85 até 87, mas não fiz a tese, pedi um adiamento que está até hoje. Não estou muito interessado em fazer tese de doutor. E hoje em dia eu trabalho mais como artista plástico, mais como pintor. Bom, vamos retornar um pouquinho atrás. Você seguiu a carreira, quer dizer, você fez universidade, se formou, voltou para São Paulo, né, para fazer a universidade, se formou aqui. Quando foi que você casou? Como é que foi assim? Quando é que você saiu? Porque você sempre morou com a sua mãe, pelo menos até a fase. Primeiro em São Paulo. Aí quando você casou, como é que foi? Como é que mudou essa... Foi justamente quando eu cheguei em São Paulo, de Porto Alegre, fiquei 3 anos em Porto Alegre, voltei para São Paulo em 1950, entrei para o Museu de Arte, e eu morava, a gente tinha um apartamento ali na Rua Major Sertório, por ali. E lá eu conheci uma colega, a Glória, né, que foi a minha primeira mulher. E claro, a gente começou a namorar. Esse namoro levou uns 2 anos. Até que uma época ela chegou e disse assim, olha, eu sou doce antes de casar. Ou, né, só se casar. Esse troço de, eu não fui programada para essas coisas assim. Eu falei, mas eu gosto de você, vamos casar. Mas eu tinha 23 anos, eu achava que era muito moço. Naquela época o pessoal casava moço, mas 23 anos era muito moço. E ela era um pouco mais velha que eu, tinha uns 5 anos mais, tinha 28 anos. Mas a gente teve uma paixão, um amor muito forte. Eu fisicamente, porque ela era muito bonita e tal, e era uma moça muito inteligente, e gostei dela mesmo. E ela não tão fisicamente, porque eu não era nada bonita, era feio para burro, mas ela ficou mais ligada à cabeça. O que eu fazia na época, os prêmios que eu ganhava, e troço todo, ela, foi mais um fascínio, né, uma fascinação. Bom, a gente casou.
em 53. Eu estava no primeiro ano de arquitetura, primeiro para o segundo ano. Era estudante, não trabalhava, porque nessa época não tinha possibilidade, eu ganhava algum dinheiro porque fazia alguns trabalhos de freelance, trabalhos gráficos, ganhava uma capa aqui, então às vezes passava o ano sem trabalhar, mas no fim do ano ganhava 2, 3 concursos e dava dinheiro para fazer. Mas não tinha condições ainda de ter um lugar próprio. Então nós fomos morar no viaduto Maria Paula, também no centro da cidade, no apartamento dos pais da Glória, onde nós ficamos lá até eu me formar. 2 anos depois, nasceu a nossa primeira filha, em 1955, né? Eu tive que fazer um pequeno tratamento antes de casar, porque a minha mulher era Maria da Glória Leme, quer dizer, família tradicional, e exigiu que eu fizesse um exame pré-nupcial. Eu nunca imaginei fazer exame pré-nupcial para aqui. Besteira, mas hoje tudo bem, você vai fazer um exame de HIV porque é importante. Principalmente o cara jovem, artista, então é um meio de risco tremendo, né? Mas naquele tempo não era tão tremendo assim, meio de risco. Eu fui fazer um exame de sangue e deu em estado latente 2 cruzes de sífilis. Quer dizer, sífilis congênita, quer dizer, vinha de família. O médico achou, eu sabia que você tinha alguma coisa. Eu falei, mas por quê? Primeiro porque você é nordestino. E segundo porque a sua arcada dentária é um pouco para fora. Eu falei, mas isso tem... o cara chutou, sei lá, chutou. No fim tirou o sangue, viu? Eu fiquei 1 ano fazendo tratamento. A sífilis não estava ainda acontecendo. Mas podia vir a acontecer, podia atacar a cabeça, a primeira coisa que ataca é o cérebro. Né? Você fica louco, etc. Ou podia demorar muito tempo para atacar o coração, etc. Fiz o tratamento de penicilina com bismuto, que era um troço terrível. E ele pediu que os médicos naquela época eram um pouco ignorantes nessas coisas. Não pode ter filho enquanto tem sífilis. Eu falei, mas não tem a ver alguma coisa? Não tem nada a ver. A sífilis do homem não. A mulher que o problema é mais da mulher se tiver, não do homem. Então a primeira menina, a Áurea, nasceu em 1955, porque aí estava tudo bem, eu fui fazer exame, não tinha mais nada, estava limpo, estava um paulistano, né, perfeito. Já não tinha mais nada nordestino, mas nem a coitada da sífilis. Né. Aí nasceu a primeira. Quando nasceu a segunda, a Mônica, foi em 58, eu já estava formado e já tinha um escritório. Aí nós alugamos um apartamento na Bela Vista, perto da Avenida Paulista, ali por baixo, Paraíso e Bela Vista. E foi aí que então eu comecei a trabalhar muito, eu tinha no escritório, ganhar dinheiro, tá, daquele apartamento, compramos um outro perto da Avenida Paulista, um apartamento enorme, de 400 metros quadrados, que depois reduziu para 200, porque veio o golpe de Estado, eu não pude pagar, porque naquele tempo não tinha prestações longas, né? Você pagava em 2 anos, então eu tinha que pagar como se fosse hoje, pagava assim, vamos dizer, uns 15 milhões por mês, mais uns 60 milhões em 6 meses, quer dizer, não era fácil, tinha que trabalhar feito uma besta, mas pô, você com 32 anos você trabalha bem, né? Não tem problema, e ganhava muito bem. Mas aí depois eu comecei a ficar boêmio, né? Ser professor e voltei à escola em 64 e comecei a andar só com a juventude. E aí, claro, eu tinha uma aluna que eu me entusiasmei por ela, aí fomos ver junto e eu separei da família. E fomos ver junto na Rua Maria Paula, pegado ao Mackenzie, num prédio ali, onde eu assisti todas as coisas todos os grandes comícios que aconteceram ali na época, né? 68, 69, 70, todos aqueles quebra-pau, dava lá um Mackenzie ali perto. Tá? Mas depois me separei da mulher, a Vera Ilse, que é arquiteta também. E em 73, eu fui convidado a dar aula numa faculdade nova lá em Santos, Faculdade de Arquitetura de Santos, da Universidade Católica de Santos. E lá eu encontrei minha atual mulher, que também era aluna. A gente ficou amigo, tá, fomos morar juntos, tá, né? E estamos lá até hoje. E temos essa filha nova, a Cléo, que eu falei para vocês, que está com entre 9 e 10 anos. Né? E a gente está mais ou menos bem agora. Essa mais tranquila. É isso aí. Me conta um pouco dos episódios da Maria Antônia e que você viveu bem de perto isso. Olha, eu acho que é uma coisa tão importante. Os episódios não eram... É chato falar sobre isso. Na época a gente levava aquilo, não é uma coisa, depois que acaba, você começa a ficar triste quando lembra. Puxa, quanta besteira que a gente fez, né? Pô, podia ser morto, tá, gostar. Mas eu dava aula no Mackenzie, morava ali perto. O Mackenzie era o reduto da direita, né? Inclusive de uma organização de direita chamada CCC, que é o Comando de Caça aos Comunistas. E tinha um cara o Parisi,
não vou dizer o primeiro nome, Paris é um primeiro nome, fica chato, hoje não tem mais nada disso, que ele era um artista plástico também, mas estudava Direito, e era lá na Direito que era o centro da coisa. Eu conheci o Paris, porque a gente expunha junto, porque eu na década de 60, eu também fui um artista pop, fazia pop art, tá? Pop art americana, aquelas coisas. Esse Paris fazia tipo história em quadrinhos e coisa. Mas era um cara enorme, fazia alterofilismo, claro, o pessoal de Direito gosta muito de fazer musculação. Não sei para que musculação, não serve para nada, porque ninguém trabalha mais com os músculos, mas eles acham bonito fazer, para ficar igual um nazista. O cara pintava o cabelo de loiro para dizer que era alemão e andava sempre com uma Winchester, aquela de repetição. Só tirava fotografia com ela, vestido de cowboy, aquele troço. Coisa como você vê os skinheads hoje. Mas ele era meio amigo da gente, respeitava a gente, porque a gente expunha junto às vezes, tá, e a gente dava até um apoio na arte dele. Mas um dia as minhas amigas, com que eu vivia, e uma outra, a Lute Cedran, que era mulher do Mário Schemberg, eu morava junto do Mário Schemberg, morava embaixo, ele em cima. Tá. Elas começaram a receber cartas do CCC dizendo que elas iam ser estupradas, iam ser assassinadas, não deviam andar comigo, não deviam andar com o Mário Schemberg, que iam fazer isso, e elas ficaram apavoradas. Um dia eu cheguei para esse cara numa máquina e disse assim, escuta, você está mandando carta desse tipo, olha aqui a carta. Falei, eu adoro você, não tem nada, eu vou falar com meus amigos e coisa e tal. Bom, mas já ficou na minha cabeça que o Reduto era a escola de Direito, e ele era um dos chefes. Eu assisti, não de perto assim, mas do lado, o apartamento que eu morava na Maria Antônia, era para trás, mas dá para você ver do lado, o pessoal do Mackenzie subindo naqueles prédios que ficam demorando, né, com espingardas, aquelas espingardas que começam, tem um nomezinho, e dando tiro na faculdade de filosofia. Mas arrebentaram com as janelas todas, e querendo pegar o pessoal. Eu não vi ninguém morrer, coisa e tal, né? Porque, nessa confusão. Mas via aquela tremendas coisas, a polícia não ia, não fazia nada, porque os caras eram a polícia. E eles ficavam lá, parecia coisas que eu vi na década de 30, que eu ia ao cinema, e passava jornal, né, antes do filme, sobre a Guerra Civil na Espanha. 37, que ficava aqueles caras em cima dos telhados jogando granadas, né? Os caras de boné, povo, né? Outros atirando e coisa e tal. Então eu vi aquele pessoal do Mackenzie atirando aí na rua, na filosofia. Eu falei, porra, parece que eu estou vendo a Guerra Civil da Espanha. Isso foi um dia. Agora eu vi vários comícios, passeatas, né? O pessoal andava, depois chegava a polícia, cercava, tu não saía para cá, saía para lá, outros enfrentavam, enquanto outros corriam, outros vinham por trás, pegavam a polícia por trás. Então, todo aquele tipo de guerrilha urbana, assim, que eu não participava, porque eu já estava um pouco velho para isso. Nessa época eu estava com 38 anos, não era bem a idade de fazer, era mais a idade de dirigir e dizer como é que faz, mas não de ir lá. Isso é coisa para quando você está com a sua força física completa, inclusive com perna boa para correr. Porque se não correr, te mata mesmo, porque o pessoal atirava, não para cima, atirava mesmo em cima. Vi uma vez que ali na Consolação com a Maria Antônia, depois tem a Caio Prado, né, na outra, continua a Caio Prado, um Fusca, eu estava ali perto num bar bebendo, quando um Fusca, assim, à noitinha explodiu. Era um famoso japonês guerrilheiro que estava levando bomba, não sei para onde, e ele errou não sei o que ali, que explodiu, mas um cheiro de carne queimada, troço do carro, não sobrou nada. Então eu vivi esse tempo todo vendo estudante protestando, estudante pichando parede. Naquele tempo a pichação era bonita, porque ela tinha o que você escrevia na parede tinha um conteúdo, tinha uma mensagem, né? Lembrava muito daquela revolução que houve na França, nessa época, a Revolução dos Jovens, né? Em Paris, que faziam barricadas, o pessoal pichava. Ajudei o pessoal de esquerda do Mackenzie, que tinha um grupo de esquerda lá, e o grupo de esquerda era mais a faculdade de arquitetura, porque a arquitetura é sempre um troço mesmo, apesar de ter muita gente rica, né? Mas o pessoal mais de esquerda era da arquitetura, né? Então fazíamos cartazes, né? Eu ensinei eles a fazer cartazes rápidos, inclusive com serigrafia, silkscreen, olha, silkscreen faz assim, letras faz assim, tá, e você pega, né, tá. E por causa dessas coisas eu fui indiciado, né? E por isso fui despedido do Mackenzie. E depois fui despedido também na Fundação Penteado, onde não é que a gente fazia política, mas eu ajudava, eles querem fazer política, olha, é assim que se faz. Agora não estou fazendo nada, absolutamente. Mas não fui preso, não. Eu consegui, o meu processo foi arquivado. Mas está o nome lá, o DOPS, isso, depois virou SNI, né? E quando virou SNI que me chamaram para ajustar as coisas, porque o coronel estava tudo errado, uma bagunça também.
E o pessoal do DOPS é cretino, o SNI é melhor, coisa desse tipo. Mas fez só uma ficha lá. Tá certo. E você que fez já, que foi artista plástico e lidou com gráficos também, com uma série de coisas, na tua época você lia almanaques? Como é que eram os almanaques? Eu não era muito ligado, mas se lia muito almanaque. Os únicos almanaques que eu li, quando eu era muito pequeno, 10, 11, 12, até os 14, entre os 7 e os 14 anos eu lia muito almanaque de história em quadrinho, almanaque do Globo Juvenil Mensal, que era um troço que vinha com história em quadrinho, almanaque do Tico-Tico, almanaque do Gibi, coisa que tinha os almanaques. Agora, almanaque mesmo, aquilo que te dá receitas do ano todo, com frases e coisas, isso eu não lia. A minha mãe não deixava muito ler essas coisas. A minha mãe era intelectual e ela dizia que almanaque não entrava em casa. Eu tinha esses problemas assim, um pouco elitista, apesar de morar numa pensão e viver numa miséria tremenda, mas põe o nariz em pé. Se os meus pais eram fazendeiros do Nordeste, eu estou aqui numa merda total, mas vou manter posição desse tipo. Então almanaque desse tipo não entrava. Eu, uma vez ou outra, eu via na mão de amigo e achava curioso, porque o almanaque dá receita de tudo, né? E é engraçadíssimo o almanaque. Comecei a ler almanaque muito tempo depois, já mais velho, com 26, 27 anos, mas como pesquisa de justamente coisas populares nesse sentido, né? E de como gráfica e comunicação visual dos almanaques tem uma comunicação visual completamente anárquica e funciona bem para boa. Todo mundo encontra o que quer ali. É verdade. Você fez, nesse seu trabalho, você fez alguma vez charge? Você se interessou por essa área ou não? Pela? Charge? Não, nunca fiz charge. Eu fiz um pouco de história em quadrinho. História em quadrinho. E na época da pop art eu fiz quadros, assim, que eram quadros da história em quadrinho gigante, grande. Na Pinacoteca do Estado, aqui tem alguns trabalhos meus dessa época, história em quadrinho ampliada. Quer dizer, que seria a elevação de uma comunicação de massa à obra de arte. Porque muitas vezes você pega uma obra de arte e banaliza. Você pega uma música do Chopin e põe de rock, é o contrário. Quer dizer, a banalização da obra de arte. Eu fazia um reverso, quer dizer, pegava uma obra banal e punha. Fazendo o quê? Ampliando. Se a história em quadrinho tem que ser esse tamanho, claro, maior que isso não é mais história em quadrinho, porque não dá mais uma sequência narrativa para a coisa. Quando você faz um quadro de 1,5 m por 1,5 m com personagens de história em quadrinho desenhado com a mesma característica, ou pintado com a mesma característica gráfica da história em quadrinho, quer dizer, a cor chapada, a figura delineada com traço preto, a retícula para dar o claro escuro, e aquela coisa genial na criação da história em quadrinho, que é a onomatopeia do balão, o balão com as coisas escritas. Então eu fazia quadros desses, uma mulher assim, né, bem o tipo de história em quadrinho, uma cor só no rosto, tá, um fundo vermelho, um pedaço verde, e aquele balão ela falando né, com aquela letra de história em quadrinho. Quer dizer, ampliando, fiz uma série de trabalhos nesse sentido, entre 67 e 69, 2 anos. Quando eu comecei, né, nessa época também fazia uma série de trabalhos sobre futebol. Aliás, estou numa exposição coletiva sobre futebol aqui na Pinacoteca, que são homenagem a 100 anos do Friedrich Reich, né, e o diretor da Pinacoteca convidou, porque eu tenho um quadro lá, e eu levei mais 3 quadros, se quiserem ver, estão aí. Nós para ficar uns 2 meses aí na Pinacoteca do Estado. Que é sobre Pelé, que é um quadro do Pelé, meu, que é famosíssimo, que viajou o mundo inteiro. Esteve no México, na Copa do México, depois viajou a América do Sul toda, e a última Copa ele esteve em Roma também, com vários quadros de outros artistas brasileiros que também fazem coisas sobre futebol, como Ademir Martins, o Cláudio Tosi e outros. Então essa foi a época que, não é que eu fazia charge, eu nunca fazia desenho pequeno, fazia desenho para depois ampliar, mas fazia coisa parecida com charge, seria uma ampliação de uma história em quadrinho. E antes disso, eu fiz uma série de uns 30, 40 quadros, alguns grandes, outros menores, sobre um grupo que me interessou muito em 62, 63. Era um grupo dos Beatles, aquele grupo inglês. Foi aí que eu comecei a gostar, a me interessar por rock. Engraçado, eu não comecei me interessando por rock americano, porque eu achava um chato, eu achava aquela música caipira, né? Eu comecei a me interessar por música, pelo rock inglês, que era mais inteligente, pelo menos as letras eram mais inteligentes e a música era muito mais inteligente.
Então eu fui talvez o primeiro pintor aqui do Brasil a fazer toda uma série baseada em ídolos de comunicação de massa. E os primeiros foram os Beatles. Praticamente eu quase não tenho nenhum quadro deles, estão todos em coleções particulares, em museus, no Museu da Bahia tem um, aqui na Pinacoteca não tem, mas no Museu de Arte tem, em coleções particulares do Brasil e do exterior. Isso foi uma fase, foi de 64 a 1970. Eu comecei a me libertar de uma fase geométrica de pintura que eu fazia, de design, etc., em 64 pelos problemas políticos, onde eu fiz o primeiro quadro, que era um poema-quadro. Era um quadro com uma série de sinais de trânsito escrito, não entre à esquerda, entre pelo cano, vá pela direita, tá, esquerda, direita, Carandiru, não sei o quê, Bela Vista, Paraíso, todas essas coisas, né, sobre justamente o golpe de Estado na época. Porque eu acordei em abril de 64, na rua, chateado, né, e foi quando eles começaram a pintar no chão, né, as orientações de trânsito que não tinha. Em São Paulo você chegava, não sabia onde ia, né? Eu quero ir para Ibirapuera, se perdia. Então a primeira vez que a prefeitura, o Detran, não sei qual, começou a fazer, então eu acordei com tudo e aí bolei um quadro com sinais de trânsito sobre problemas políticos, né, para não entrar diretamente no problema político. E sem fazer quadros políticos como fazia não sei se vocês conhecem, mas o realismo soviético, né, que pintava academicamente o operário com o filho no braço, o cara lutando e coisa e tal. Quer dizer, eu não me interessava fazer a figura do pobre, mas fazer a coisa pobre, inclusive com material pobre, assim por diante, né. Então comecei a fazer esses quadros políticos, desse quadro político veio o pessoal de comunicação de massa que me interessou, Beatles, Marilyn Monroe, outros artistas, Roberto Carlos, fiz vários quadros sobre Roberto Carlos, ele comprou 2 até uma vez no meu ateliê. Aquele gesto dele assobiar, na Jovem Guarda, então eu pegava de fotografia e eu inventei um sistema muito ligado aos fotógrafos, que era o sistema do alto contraste, você tirar todos os meios tons e deixar só o fundo e a figura. Então preto e branco, a um certo momento você não sabia o que era fundo e o que era figura, depois eu olhava melhor, você via, não, é uma figura, tá? Como aquele Cristo que tem atrás dos automóveis. Então eu fazia quase desse tipo, assim, com cor bem berrante às vezes, vermelho, amarelo, verde, azul, né? 3, 4 cores, que era o sistema mesmo, para chocar os escandalistas. Eu tenho a impressão que eu dei uma apanhada aí, meio geral. Você se chateia um pouco? Não, imagino, pelo contrário, eu acho que tinha muita coisa para falar, o nosso problema quando vocês fizerem a edição aí, né? Corta, põe, não, tudo corta. É que nós temos a gente tem uma série de perguntas que eu acho que ainda, quer dizer, você daria um depoimento riquíssimo, porque você tem muita coisa para contar. Mas a gente tem um problema objetivo mais ou menos de tempo. Eu sei que vocês têm, inclusive eu também. Então, você também. Então eu queria, para a gente mais ou menos ir finalizando, eu queria perguntar primeiro, quer dizer, qual é o seu sonho? Meu sonho? E eu vou já emendar, porque eu acho que talvez possa você dar um apanhado geral. Você já passou, quer dizer, por uma série de experiências na vida. O que você diria para os jovens hoje? Como? O que você teria a dizer aos jovens hoje, às novas gerações? Bom, o meu sonho, do ponto de vista assim, do que eu gostaria, como eu seria muito feliz, praticamente eu estou realizando um sonho que eu sempre quis realizar. Quer dizer, viver as 24 horas do dia, quer dizer, vamos dizer, as 24 não, porque eu durmo pelo menos umas 8, mas o que sobra, né? Mesmo dormindo eu sonho com arte, com coisas coloridas, eu sonho muito colorido, mas sonho com uma loucura. Mas o meu sonho eu estou realizando, estou fazendo, vivendo de arte, feliz, numa boa, quer dizer, abdiquei de uma série de coisas, assim, de uma boa vida, de ter uma grande casa, um grande apartamento, tal, automóveis, para viver uma vida mais modesta, né, uma pequena casa alugada, porque na minha ação de separação eu perdi tudo que eu tinha, quer dizer, passei tudo para a mulher para não precisar da pensão alimentar, passei apartamento, terreno, tal, e para as filhas, das primeiras filhas. Então eu fiquei com a Selma numa pequena casa, uma casa grande, mas uma casa ali na Cônigo Leite, em Pinheiros, que a gente tinha alugado há uns 16 anos atrás para fazer o nosso escritório e ateliê. Então quando eu me separei, fui morar lá. Daquelas assim, vamos ficar morando aqui mais 1 ano, 2 anos, daqui a pouco a gente pega compra uma casa, ou aluga um troço maior, e até hoje não deu. Justamente porque eu estou realizando esse sonho. De chegar a acordar às 10 horas da manhã, todo dia, sem problema, dizer que aquele problema de consciência pequena burguesa, porra, eu não estou trabalhando, todo mundo acorda às 5 da manhã, pega 3 condições, dá um duro desgraçado, sofre para burro, morre com isso e coisa e tal, e eu não estou fazendo isso, não estou, já fiz isso.
Agora não vou fazer, acordo às 10 horas, numa boa. Leio jornal até 1h da tarde, mas leio 2 jornais, mas inteirinho, gostoso, atendo os telefonemas, só. Depois é que eu começo a trabalhar. Aí eu vou para o ateliê na própria casa, aí começo a pintar, organizar minhas coisas, fazer, tá? E 2 vezes por semana eu passo quase que o dia na Universidade de São Paulo, quando eu faço as minhas pesquisas, eu sou pesquisador lá também. Porque lá no meu ateliê não tenho condições de fazer pesquisas que eu tenho lá na USP, lá tem computadores, tem uma série de máquinas, elementos para realizar a minha pesquisa. E as minhas pesquisas são sempre sobre forma, sobre problemas assim, inclusive eu estou fazendo pesquisas sobre as coisas sensíveis da cidade. As coisas assim que dizem, mas do ponto de vista sensível, quer dizer, as coisas de arte que tem na cidade. Desde a comunicação visual, até a fachada do edifício, até o desenho de um piso, até a gráfica urbana, que é esse workshop que eu estou dando. Inclusive já devolvi a cidade, já fiz grandes painéis, no Lago São Bento eu tinha feito um painel enorme lá, dei novas cores para a Praça da República, para a Praça Roosevelt, em 84, no governo Covas. Fiz uma série de intervenções urbanas. E estou fazendo a minha pesquisa também sobre intervenções urbanas e agora estou canalizando essa pesquisa para os rios. Eu, quando morei na Europa, no ano passado, morei 3 meses lá. Fui lá gastar dinheiro e fazer um trabalho na Itália. Eu vi que os rios lá são uma beleza. O pessoal toma banho, o pessoal tem clubes no rio, as pontes são belíssimas, e os entornos do rio, paisagismo belíssimo, tem obras de arte em tudo que é lugar. Então a minha pesquisa é sobre isso, como fazer com que esse rio seja bonito, tá, que não é fácil. E mesmo se eu chegar a alguma conclusão sobre isso, ninguém vai fazer, porque os órgãos públicos alguns estão mais interessados em problemas sociais, até dou razão, no caso do governo do PT, mas interessados nos problemas sociais e não cuidou da beleza da cidade, porque inclusive não tinha dinheiro para isso. Bom, mas esse sonho eu estou realizando, aquele sonho de poder viver somente de arte, e não precisar fazer um outro tipo de trabalho que não tem nada a ver com arte, que se detesta às vezes fazer. Eu fiz várias coisas assim, de construir e ver obras do interior, tá? Falar com cliente, falar com burguesia, jantar com cliente, não precisar fazer mais nada disso, ser um homem completamente livre, não ter propriedade, não ter mais nada, ter um dinheiro que eu ganho na universidade quase, que eu vejo que dá para viver muito bem, então, passar 3 meses na Europa, quase todo ano. Os jovens, o que eu posso dizer para eles é o que eu digo normalmente para eles, eu falo com eles desde 1964, quando comecei a dar aula, foi quando voltei a ter contato com a escola. Eu saí da escola em 57, né, e comecei a andar de gravata, de paletó, tá, e coisa, fazer negócio, né. Chegou em 64, me convidaram para dar aula no Mackenzie, aí comecei a conhecer jovens, Beatles, tá, esse troço todo, o jeito, os bailes, me convidavam para ir a baile, para ser paraninho deles, aquele troço. Muitas vezes eles casavam, ia lá ser padrinho de casamento, aquele troço todo. Curioso que todos que eu fui padrinho se separaram depois, né? Mas eu sempre falava para eles, meninada, o negócio é vocês não seguir muito o que os pais de vocês dizem, que é o negócio de ganhar dinheiro e faturar, e viver. O que interessa é ser feliz, não é ser rico, nem ser o mais inteligente, nem ser o maior artista, mas ser feliz, fazer alguma coisa que você tenha uma grande felicidade, que você tenha vontade de fazer, que faça com todo prazer, porque toda vez que você faz uma coisa com todo prazer, você faz essa coisa muito bem, e essa coisa muito bem feita passa a ser uma grande obra de arte. Toda grande obra de arte é quando o cara faz querendo fazer e gostando de fazer, porque quando você não gosta de fazer, a coisa sai profissionalmente, só para ganhar dinheiro. Então eu sempre digo isso para eles. E digo para eles, é claro, do ponto de vista político, que esse país pertence a eles. Eu daqui a 10 anos já estou completamente fora de circulação, posso ter só a cabeça. Né? E eles estão no começo, eles é que vão mandar aqui. Eles vão dizer como é que deve ser a TV, eles vão dizer como é que deve ser o centro cultural aqui, como deve ser a cidade, como deve ser a escola, como deve se vestir, como deve se fazer. Então eu digo para eles, vocês têm que fazer isso gostando de fazer, gostando da sua cidade, gostando da população, gostando do seu trabalho. E se gostar, vocês vão fazer muito bem feito. E o grande negócio é fazer a coisa bem feita, que vocês vão se sentir muito bem com isso. Para o resto, cada um faz o que quer. Não tem nada a ver. Só encerrar, que essas deveriam ser as minhas últimas perguntas, mas eu acho que a gente não pode perder um pouco a oportunidade de você, que é um arquiteto, que se preocupa com a questão da cidade, da urbanidade. Como é que você vê São Paulo? Bom, quem chega aqui a São Paulo a primeira vez acha que uma cidade... São Paulo é uma cidade muito grande. Aí já começa o erro. Do ponto de vista de urbanismo,
as cidades muito grandes entram em causas assim, tremendas. É muito difícil de administrar uma cidade muito grande. Cidade grande, quer dizer, são cidades de mais de 2 milhões para cima. São Paulo tem só, a cidade de São Paulo tem quase 10 milhões. E a Grande São Paulo vai chegar a 20 milhões. Quer dizer, ainda não chega a cidade do México, mas já chega a cidade de Nova York, ou não chega na cidade de Tóquio. Mesmo a cidade de Tóquio, a cidade de Nova York, que são cidades de primeiro mundo, e tem problemas terríveis, mas problemas de todo sentido, que você não consegue resolver, principalmente violência urbana, que você tem gente de todo lado, desemprego, você não consegue resolver então. Então as cidades têm que ser pequenas. Qual é a melhor cidade do Brasil? Curitiba. É a melhor cidade do Brasil. E uma das melhores do mundo. Curitiba é a cidade do primeiro mundo, praticamente. Porto Alegre está sendo. E Florianópolis, por incrível que pareça, está começando a ser. Então está havendo um troço perigosíssimo, que é o que está acontecendo na Europa, na Itália. Na Itália tem um negócio chamado Liga Lombarda, que é o pessoal do norte, que é separado do sul, porque o sul é muito pobre. E o norte é rico para burro. O norte ninguém trabalha, todo mundo é milionário, é uma beleza. Eles querem separar o sul do Brasil. O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que de uns 10 anos para cá subiram. E quando as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, entraram em processo de deterioração, né, completo, pelo problema de crescimento. Quer dizer, são problemas de entropia, quer dizer, a coisa vai crescendo, crescendo, e você perde o controle total. Não há dinheiro, não há jeito de você organizar de novo a cidade. Então você organiza o centro ali, ai que legal, faz o Anhangabaú, que bonito. Um ano depois, o primeiro comício arrebenta todo o Anhangabaú passa a ser coisa de bandido, tá. Então você não tem mais controle sobre a cidade. Essa, infelizmente, é o caminho que uma cidade grande desse tamanho está tendo. Lá não chegamos ainda à condição de cidade do México, que de manhã você sai de máscara, porque tem uma poluição tremenda. São Paulo tem 4 milhões e meio de automóveis, a cidade do México tem um pouco mais que isso. É muito fácil comprar um automóvel americano lá, é quase que de graça. Um americano custa 5 mil dólares. 12 mil dólares você compra um carro de 3 anos atrás. Então todo mundo que disputa carro na cidade do México. A gente só conhece as novelas mexicanas da SBT, que tudo é bonitinho, as mulheres são lindas. As mulheres mexicanas são bonitas mesmo, isso é verdade. Mas eu acredito que é muito difícil o controle da cidade de São Paulo. Você tinha que parar. Primeiro, para a cidade. Não pode mais crescer. Agora, como é que você pode parar? Evitar que gente venha para cá. Quando existe miséria no resto do país, São Paulo ainda tem progresso, né? Tem emprego. Você não pode evitar que o cara venha para cá, eu não sou nazista. Né? Os caras vêm onde tem oportunidade de emprego. E não só vêm, como são laçados para vir para cá. Aumentou a quantidade de nordestinos aqui na década de 70 para fazer o metrô. O pessoal ia lá e dizia assim, quanto você ganha aqui no campo? Ah, eu ganho 20 mil reais aqui, você não quer ganhar salário mínimo? Pô, salário mínimo. Então eu vou para lá, dá para ajudar a família e trazer. É como lá, um empregado doméstico em Nova York ganha 800 dólares, você faz as contas, 8 vezes 7 dá tanto. Ou dá para eu viver lá e trazer minha família. Só que 800 dólares lá você está em extrema miséria. Você não consegue viver com 800 dólares, não dá para fazer isso. Você no mínimo 12 mil dólares por mês para viver lá. Então é a mesma coisa. Então o pessoal veio para cá, construiu o metrô, construiu todas essas grandes obras de São Paulo, e depois não teve condições de voltar, não volta mais, você se enraiza aqui. Então vai vivendo lá na zona sul de São Paulo, que eu via a zona sul crescer de uma forma completamente anárquica. E é o que dá Campo Limpo, quer dizer, a grande violência em São Paulo é também na zona sul. Antigamente era Osasco, ou era a zona leste, né? Suzano, Mogi, São Miguel Paulista, onde tinha os grandes bandidos. Hoje é a zona sul, porque é grande concentração de gente, né? Uma exploração tremenda, um barraco custa não sei quanto, e coisa e tal, e o pessoal então vive numa miséria desgraçada, e a violência urbana é isso que você vê, estraga a cidade. Porque a cidade não pode crescer assim. Agora ela cresceu, então temos que usar outros tipos de soluções, que é essas que vocês veem quando liga às 8h30 da noite, ligava, né? Os prefeitos vão fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Pode ser que todas elas deem certo, todas dão certo, mas a grana para fazer. A Erundina, quando entrou aqui, a dívida era tão grande que o chefe deixou, que ela não teve que pagar essa dívida e ainda resolver problemas de periferia, não deu para aparecer, coisa. E assim o próximo prefeito vai ter problemas terríveis também. Enfim, é uma pena, porque eu considero São Paulo uma cidade muito bonita. Ela tem coisas, e não sei porque a gente mora aqui, mas a loucura dela, a cultura que ela tem, uma cidade onde você encontra cultura.
Eu acho o Rio de Janeiro a cidade mais bonita que eu vi na minha vida. Olha, conheço a Europa, tudo, mas o Rio é uma cidade belíssima. Mas não dá para viver no Rio. Agora São Paulo dá, você encontra o que você quiser, cultura. Parece que você está em Milão, uma coisa assim. Você está em Paris, São Paulo. Mas tem esse problema, né? Ela cresce, cresce, cresce e cria um cancro, né? Vai crescendo, se não cortar, como não cortaram de cara, ele vai crescendo. Então você tem que usar soluções desse tipo, que nunca vai solucionar. Só quando houver uma grande mudança estrutural em todo o país. Perfeito. Eu espero que haja um dia. Tá. Eu também. Bom, eu acho que não tem, né? A gente já pode... Falamos bastante, né? Aqui. Não, o problema é... E a gente agora só... Eu acho que a gente pode... Eu tenho pena dele porque ele quer aguentar.